Oi, gente, acabei de entrevistar esses dois queridos adolescentes aqui, o Caio e o João. Foi uma conversa muito gostosa, a gente falou sobre criação de filhos, sobre adolescência. E eu queria agradecer aos meus apoiadores, o Santa Farina, a Biostratos e a Vilu Brinquedos, que participou desse episódio com grande maestria, dando brindes para as pessoas que estão aqui. Importante vocês compartilharem, curtir o nosso episódio e passar para as pessoas que têm interesse nesse assunto. E aí fiquem agora com o episódio completo dessa entrevista super legal que eu fiz aqui com os meninos. Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô com duas figuraças aqui no meu estúdio. Eu resolvi fazer esse podcast um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Primeiro, obrigada aí pela audiência de todo mundo. Quem quiser mandar perguntas, hoje nós estaremos falando sobre criação de filhos, sobre adolescência e perguntando aqui para os meus dois convidados, que são os queridos, o Caio e o João, um pouquinho de como é ser adolescente, tá? Então vai ser um bate-papo super gostoso. Eu queria agradecer aos meus apoiadores, que é a Biostratos, a Santa Farina, e hoje a gente está com a Vilu Brinquedos, porque afinal estamos com dois adolescentes aqui para presentear. E a minha convidada que vai conversar comigo, que é uma querida minha de coração, que é a minha sister. Vocês já conhecem ela, é a Andressa Capuani. Ela trabalha com estética e ela é mãe de dois, do Caio e do Cauã, que tá lá na casa deles, sozinho. E aí a gente vai conversar aqui de todos os perrengues familiares que permeiam essa fase. Vocês sabem que eu sou psicoterapeuta, que eu atendo bastante adolescente na clínica, bastante família com esse perfil, e aí foi um pedido que algumas pessoas fizeram para que a gente trouxesse esses assuntos. Então é um assunto extremamente importante, é uma fase muito gostosa, embora deles dê um pouquinho de trabalho e que tá tudo certo, eu vou contar isso aqui para vocês, mas a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, sejam bem-vindos, Caio, João e Andressa. Obrigada. Tudo bem? Boa noite, meninos. Falem boa noite. Boa noite. Eles estão tudo morrendo de vergonha aqui, gente, mas a gente vai soltando eles que tá tudo certo, né? Olha lá. Fala oi, João. Oi. O João tá com 12 e o Caio tá com? 12. Com 12 também. Dois meninos lindos de 12 anos. E aí, dona Andressa, o que você tem pra me perguntar? Porque eu fiz algumas caixinhas de pergunta e ela também é mãe, ela também escuta assuntos, passou por alguns perrengues esse mês. E passo, né, gente? E passa. Eu falo que a adolescência é uma fase linda, com seus desafios, né? Sim. Na verdade, minha irmã me incumbiu aqui de entrevistar ela, então vamos lá, né, gente? Vocês mandem perguntas aí. Na verdade, ela vai entrevistar, mas a gente também vai entrevistar ela, porque tem um monte de coisa que ela pode contar pra gente que eu sei, né? Deixa eu falar aqui, ó. A adolescência é uma fase, gente, que ela tá em transição entre a infância e a fase adulta. E aí, hoje a gente pode considerar adolescente até 21 anos. Olha o tanto de coisa que a gente pode ainda, né? Então, assim, a Elis, que é minha filha, tá com 17, ainda é uma adolescente. Embora eu acho que ela já tá mais na fase adulta do que na fase de adolescência. Os dois pequenos aqui estão apenas começando essa trajetória. E aí eu costumo dizer que a adolescência ela é uma fase que mexe muito com o adolescente que nós fomos, né? Que nós, pais, a gente acaba sendo. Porque era muito diferente, embora a gente não é tão velha, né? Não, era completamente diferente. O Caio fez 12 anos e eu fui pesquisar. Porque antes era pré-adolescência. Hoje já é considerado adolescente. Sim. E é completamente diferente, porque hoje, eu estava lembrando, hoje a gente indo para a escola, voltando da escola, e eu conversando com os dois no carro, sobre a questão de horário no celular. Então, assim, olha, 2 horas, nada mais que isso, depois estudar, fazer as obrigações, e não vai mais pegar no celular, no computador e tal, colocando o horário, né? Os dois viraram e disseram assim para mim: ah, mãe, então tá, então você também. É 2 horas só no celular. Ótima resposta. O que vocês acham sobre isso, meninos? Não, mas na nossa época de Não é adolescente, assim, né? nunca que nós questionávamos os nossos pais. Uhum. Era colocada aquela regra, eles nós não argumentávamos. É diferente hoje, tanto que eu ri por dentro, né? Ele não sabe, mas eu ri por dentro.
Mas eu trabalho com o celular e foi o que eu expliquei isso para eles. Eu trabalho com o celular. Só que eles hoje têm argumentos. Na nossa época de adolescente, não, era o que o pai e a mãe falavam. Então aí é os desafios da adolescência. O que que a gente faz com isso? Que a gente faz com isso? O que vocês acham, meninos? 2 horas de celular ou quanto tempo de celular? Me conta aqui. Quanto tempo vocês ficam no celular? Caio, conta pra mim. Esses dias eu tava no condomínio, né, brincando com meus amigos. A gente falou, vamos ver quem que é o mais viciado no celular? Meu Deus, e aí, quem ganhou? Aí eu fiquei com 3 horas e 50 naquele dia. Um outro lá ficou com 5 e o outro ficou com 5 e 30 minutos. E você, João? Você costuma ficar muito tempo? Ah, um pouquinho. Você joga, fala no WhatsApp, o que é que você fica Eu fazendo? jogo com amigos, falo no WhatsApp, e essas coisas. Entendi. Se a gente fosse parar pra pensar, e aí conversando um pouco dessa história que a Andressa trouxe aqui, eu vou pensando, né? O celular hoje, ele é uma tecnologia que nós precisamos aprender a lidar com ele, não é? Não é nem muito e nem tão pouco, porque ele também tem várias coisas que a gente pode pesquisar dentro das matérias que vocês vão aprendendo, dos assuntos. Isso pode ser um problema ou não. Porque como eles têm acesso a todos os conteúdos, aí é que eu acho que mora o perigo. É. Então, as mães podem colocar esses famosos aplicativos para poder ajustar um pouco daquilo que eles podem olhar. E eu sempre digo isso, que a orientação é o melhor caminho. Não adianta proibir, não adianta tirar o celular, a gente tem que orientar. É falar a verdade, né? Eu acho que dentro de cada idade, eu tenho muito isso com os meninos, com o Caio, falo a verdade de acordo com a idade deles também, até Sim. aonde eles aguentam, né? Que é o equilíbrio. Eu falo que tem que ter o equilíbrio. Não dá para ficar sem, também não dá para ficar em excesso. Mas aí é que tá. Quando esse equilíbrio, a gente não sabe até onde pode. Porque tem essa questão da gente ser amigo, de querer conversar e tal, mas até onde que a gente pode ali? Eu acho que nós, como mães, tem esse desafio, né? Igual a gente mora em condomínio e aí o Caio tem horário para chegar. Aí outro dia ele falou assim: ah, não, mãe, deixa eu ficar até às 10 horas. Aí eu fui deixando. Aí depois ele me ligou. Ah, mãe, tá tão legal aqui, tô conversando com os meus amigos até às 10h30. A hora que eu vi era 11h30 da noite. Ele não tava fazendo nada demais, tava ali no condomínio, com os amigos tal, mas é 11h30. E aí? Ele tem apenas 12 anos. Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? É onde nós pais, a gente não sabe o que fazer, né? Eu acho que falando um pouco dessa questão do limite para eles, que você trouxe, a gente precisa entender que adolescente também tem funções. Vocês têm alguma função em casa, meninos? Qual que é Tem, né? Só não Como cumpre. assim não qual que é a maior função que vocês têm? Estudar, né, criatura? Não é? Isso No daí mínimo estudar, frequentar a É escola. obrigação. Isso, é obrigação, que se fosse depender de vocês, faltava, né, João? Então, e eu acho que quando eles cumprem as obrigatoriedades deles, e eles estão por um caminho que é bacana, aí acredito que pode ter esse limiar de flexibilizar um pouco mais o uso do celular, né? Então, eu sempre acho que tem que ser vigiado. Eu acho que tem que ser vigiado. Sim, com certeza. Senha na mão dos pais. Saber o que estão falando por WhatsApp, YouTube, porque a hora que a gente vê, já desgringolou tudo, já viu outras coisas e que não são tão bacanas. Então, o equilíbrio. Na nossa época não tinha celular, tinha o telefone comum. Não tinha celular e nós ficávamos, né, ficava muito na rua. Eu saía de manhã de bicicleta, voltava para almoçar e saía e voltava 7 da noite e não existia celular. Minha mãe não sabia nem onde eu estava, mas assim, eu falava, estou em tal lugar, e ela podia ir lá que eu estava naquele lugar. Agora, hoje tem essa preocupação. Será que eles vão estar naquele lugar? Mas isso tudo é uma construção de confiança, de diálogo. E muitas pessoas me perguntam isso no consultório ou no Instagram mesmo. Se a gente entender que a partir da fase da infância a gente consegue ir construindo tudo isso, isso vai ficando mais tranquilo na fase de adolescência. Porque a adolescência nada mais eles vão ter uma enxurrada de hormônios, que eu não sei o que eu faço com aquilo,
né, João? Uhum. E o Caio também. Não sei o que eu faço com tantas coisas, que vai mudando tudo, né? A voz, vai tendo pelo pra tudo quanto é lado, vai nascendo bigode, barba, e assim vai indo. Mas também eles precisam entender que tem que ter a amizade dos pais. Então, se a gente construir isso desde a infância, esse elo de confiança, eles vão tendo esse espaço de escuta, né? Acho que uma das perguntas foi, inclusive, a respeito de, se você quiser falar aqui para mim, do quarto. Quando os adolescentes vão para o quarto, o que fazer? Como que a gente deve agir? O quarto, gente, é o que eu disse anteriormente, a gente precisa ter um equilíbrio em tudo que a gente faz com os nossos filhos. Então, se ele tá muito só no quarto, é importante a gente olhar para aquilo e falar, uai, mas o que será que tá acontecendo? Que não tá interagindo numa alimentação, num esporte, enfim. E se vocês tiverem essa abertura para que vocês possam conversar com os filhos e trazer eles um pouco para o cotidiano, é bacana. Não funcionou. Vamos entender que não funcionou. Ele ainda está no quarto. Uma das dicas que eu dou, vai vocês pro quarto deles. Vai fazer uma refeição lá, vai assistir um filme naquele quarto, vai entender o que está acontecendo. O seu filho vai até falar assim, mas o que você está fazendo aqui, mãe? Né, João? O que você está fazendo aqui? No meu quarto? Como assim? Aí vocês vão juntos conversar do que está acontecendo. Então o quarto ele não é de todo ruim. É um lugar também que o adolescente ele se refaz, ele conta as próprias dores dele, porque é muita mudança, né, gente? A adolescência é muita mudança. Eu falo que é uma das fases mais lindas, desculpa, uma das fases mais lindas que tem, pra mim, é a adolescência. Para mim também, eu acho que é a fase mais linda. Essa questão que você trouxe do quarto, eu acho que eles também estão no momento de autodescoberta, né? Uhum. Então eles têm essa necessidade de ficar no quarto. Óbvio que a gente está vigiando, olhando, mas eles têm que ter o espaço deles. Acho isso importante também. Eu falei no grupo de mães esses dias, que a adolescência, eles estão em formação e a adolescência é a ponte, né? Então a gente tem que acolher, conversar. Eu tento ser uma mãe que eu quero que ele tenha liberdade de me contar. Não significa que eu vou achar que ele está correto, mas ele tem essa liberdade de contar. Mas é difícil, né? Porque não conta nada pra mamãe, né, querido? Vocês têm um melhor amigo que vocês contam tudo? Tem, João? Tem. Não. Não? Você conta pra quem, geralmente, quando você tá nos seus perrengues? Ah, pra minha mãe e pro meu pai. Ah, que bacana. Mas tudo? É, Pra tia Patrícia, né? mais ou menos. Deixa eu só fazer uma pausa. Ele falou que o YouTube não começou. Não começou? Rafa, Oi, estamos ao vivo sim. estão ao vivo sim? Tem algum problema com a rede, mas acabei de abrir aqui, o meu tá online. Tá bom, então. E você, Caio? Você costuma contar suas coisas pra um amigo, pra sua mãe, pro seu pai? Como é que você funciona? Pra minha psicóloga. Que bonitinho! Tia Ana! Pra minha mãe, meu pai e o João, que é um amigo meu. Muito legal. Vocês dois fazem terapia. O que vocês acham de fazer terapia na adolescência? Nossa, É bom? é bom. Por quê? O que você vê de diferente lá? Por causa que quando, tipo, você faz alguma coisa ruim, que seu pai e sua mãe não podem saber, você pode falar pra psicóloga. Isso mesmo, Caio. E você, João? O que você acha bacana? Ah, tipo assim, se tem algum problema, tentar resolver lá, tipo assim, deu briga, aí, tipo assim, fazer uma conversa lá com ela, pedir um conselho, alguma coisa. Muito Isso. legal. Eu acho que o adolescente que faz a terapia, ele vai sendo construído de uma outra forma, né? Como adulto. Então, e é mais uma questão que nós não tínhamos na nossa Não. adolescência. Tinha muito preconceito na época. E hoje eu acho extremamente importante. Eu falo, gente, vai pra terapia, manda o filho pra terapia, vai pra psicóloga, porque ajuda eles também a entenderem esse momento, né? De uma maneira mais leve. Fica mais leve. O Caio fala isso. O Caio fala assim, que vai na tia Ana e que ele consegue organizar. Mais leve. Ele se sente mais leve, consegue organizar as ideias, assim. Isso é muito bom. Eu acho que é um espaço para eles, né? Que lá é o que ele falou, eles vão falar tudo o que eles querem, porque é um lugar protegido para que eles falem também, né? É.
Tem mais pergunta aí? Tem mais pergunta. Uma pessoa perguntou quando falar não, né? Impor limites sem causar traumas e conflito. Isso é complicado também. A gente não sabe que é a questão como ter equilíbrio, né? Como que a gente coloca limites sem causar traumas e conflitos. Tem algo que eu gosto de falar que é que o limite, ele é amor também. As pessoas precisam entender isso, né? Então, não necessariamente é o bater, é o colocar de castigo, mas é ter a assertividade. Nós precisamos lembrar, nós pais, que nós tivemos outro histórico de vida. Então, o pai veio de um histórico, a mãe veio de outro, e aí a gente precisa educar aquele ser que chama-se filho. E muitas vezes eles têm objetivos, pensamentos e formas de enxergar o mundo diferente da gente. E é esse, você tocou no assunto na outra pergunta, que é o equilíbrio de saber ouvir eles. E o que está certo, o que está errado. Muitas vezes a gente tem que ouvir, talvez não responder na hora, falar, olha, filho, eu não sei o que eu vou falar, eu vou pensar e depois a gente vai conversar sobre isso. Mas tem algumas coisas que são protocolos de família. Cada família tem o seu, cada família tem as suas coisas pré-estabelecidas. E eu acho que é aí que conta uma conversa. Então, isso pode, aquilo não pode. Filho, olha, aquilo é a orientação. Volto a falar. Quanto mais a gente orientar os nossos filhos para o que é o certo e o que é errado, a gente solta. Então, eu brinco, né, que a gente é como um ioiô, segura numa ponta e solta eles na outra. Então, eles vão e eles voltam. Porque aqui sempre vai ter a segurança básica para eles. Como que traumatiza esse adolescente? Talvez com palavras muito pesadas, depositando coisas que são do seu histórico de vida nos seus filhos. E por isso que é importante os pais também se cuidarem, fazer terapia, se orientar, né? E tendo uma coisa muito severa de bater, de colocar de castigo. Tudo é um equilíbrio, gente. Não é que eu não sou a favor de uma palmada, por exemplo. Não é isso. Mas eu acho que o diálogo ele leva para outros caminhos. Vocês, meninos, respondem mais com palmada ou com uma conversa? Conversa. Uma conversa? Mesmo que ela seja bem dura? Ah, sim. E você, João? Também com conversa. Com conversa? E não tem problema se chorar, né? Se gritar. Não. Como assim? Por exemplo, se teus pais falarem alguma coisa bem difícil pra você precisa ouvir, é difícil de você aceitar. Você prefere que eles conversem do que eles te colocarem de castigo ou te bater, é isso? Conversa. Tá. Isso vai te fazendo você aprender diferente. Uhum. Que bom. Mas e quando você conversa, só conversa e nada muda? Aí que eu queria saber, o que é conversa? O que vocês fazem quando conversa? Aí a mãe tem que fazer assim, ó. Pera lá que eu vou pegar o chinelo. Não, aí. Não tem de pegar o chinelo, mas, por exemplo, aí a mãe começa a gritar. Não, aí o filho começa a gritar. Por que você tá gritando? Mas é você que tá gritando! Aí você cansa da conversa, né? Deixa eu explicar o que acontece, não protegendo eles, mas fazendo com que a gente entenda. Se a gente entender que é um pico de hormônio que vai fazendo eles não compreenderem e eles só aprendem na repetição, a gente vai passar a gritar menos. E a gente vai aprender a fazer combinados mais assertivos. Eu sei, gente, eu já tenho uma adolescente em casa. A Elis não é base, porque ela é uma fofura, que você sabe. Mas ela teve também a fase da Ela adolescência teve uma terrível. Fase, que é entre os 13, 14 anos, 12 ali, da idade dos meninos, que acho que é a fase um pouquinho mais crítica. Se a gente conseguir entender da gente silenciar, respirar e talvez conversar com eles no momento exato, as coisas funcionam melhor. Eu volto a falar, é difícil. Tem hora que a gente tem vontade de pegar a vassoura e soltar, pegar a panela e soltar e dar uns gritos. Mas lembre-se que isso é importante para uma fase adulta, que eles vão ter para onde voltar, tá? Para conversar com vocês. E é diferente também, eu vejo os meninos das meninas. Eu não tenho menino, mas eu convivi com a Elis. Era muito diferente, né? São outras preocupações, né? Você E a pode contar menina amadurece mais rápido. muito mais. Isso, nossa, é nítido isso. Eu vejo na sala do Caio, as meninas adolescentes, elas são muito mais, não é evoluídas, são mais Maduras. maduras,
Vocês, meninos aqui, o João e o Caio, vocês já notaram alguma diferença de como vocês eram na fase de infância para adolescência? Mudou alguma coisa? O que mudou? O que vocês acham que mudou? Olha, eu acho que, tipo assim, quando eu era criança, eu era, tipo assim, não parava quieto, eu era mais agitado. Se eu fosse menor aqui, eu já queria estar mexendo em tudo, praticamente. Entendi. Você consegue, então, ter um pouquinho mais de controle, é isso? Uhum. Fora o tanto que o João é inteligente, gente. Ele pega meu celular e destrincha, né, João? Me ensina um monte de Coisa que eu nem sabia, você já me ensinou, né, João? Uhum. E você, Caio, consegue ver alguma mudança? Nossa, meu comportamento. Tipo, pelo que minha mãe fala, quando eu era bem criancinha mesmo, eu não falava nada, que as até chamaram ela. Mas hoje em dia, eu sou expulsa de sala. Nossa. Ai, você é expulso da sala? Mas o que você aprontou que você é expulso da sala? Ah, conversa, só isso. Conversa demais, é um tagarela. É. E como que a gente pode ir fazendo, porque o João também conversa muito, né? Aqui que ele tá quietinho. Como que a gente pode ir fazendo pra gente se controlar? Porque esse é um segredo da adolescência. Como vocês têm muitos hormônios, a gente precisa ir tendo esse equilíbrio do que a gente consegue se controlar, das nossas impulsividades, porque adolescente é muito impulsivo. O que vocês costumam fazer para ter esse autocontrole? O que vocês fazem? Tipo, eu penso numa coisa. Aí eu penso, não, calma aí. Sabe quando você vai numa mensagem do WhatsApp e fixa ela? Sei. Então, imagina que você pensou nessa coisa e fixa uma mensagem. Então, toda vez que você pensar naquela coisa, você consegue pensar junto naquela outra coisa. E é isso que eu faço. E aí você se concentra. Ótimo. E você, João? O que você vai fazendo para se concentrar? Como assim? Quando você tá muito agitado, tem alguma coisa que faz você parar? Pensar, respirar, refletir, tomar uma atitude diferente? Não sei. Não sabe? É, Mexer no... geralmente na sala de aula, né? Isso, na sala de aula. Que fica conversando. Você conversa muito, João? Não converso muito na sala. Que bom. Ótimo, então. Tem mais pergunta? Não, por enquanto não. Ah, se pode bater, uma pessoa perguntou, mas aí você já respondeu, né? Já respondi. Não é que eu sou contra os tapinhas, não é isso. É. Outra questão também que eu acho na adolescência é a questão da autoestima deles, né? Uhum. Porque eles estão se desenvolvendo. E aí, eu me lembrei agora de algumas clientes minhas que eu tenho, de adolescentes, que começam as espinhas e tal. E muitos pais, muitas mães têm essa, não é dificuldade, esse questionamento. Às vezes as mães me perguntam: ai, Andressa, tá na hora dela depilar a perna? Ai, tá na hora de cuidar do rosto. Isso é muito importante. E eu costumo dizer que tem que ter o cuidado, tanto os meninos também, que eu atendo muitos adolescentes com pele acneica, e eles têm vergonha e tal. Que na nossa época também nós não. A gente não ligava para isso. Agora, nessa geração, eles já estão mais preocupados com isso. Com o corte de cabelo, a maneira de vestir, né? E que a gente também tem que ter esse equilíbrio. Tem que, porque tem mãe que é ao extremo. Ai, não, não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode. E aí a criança começa a sofrer o tal do bullying na escola, começa a se achar feia, começa ela mesma a se excluir. Então também se preocupar um pouco com isso, né? Atenta a esses sinais. Eu acho que você trouxe dois assuntos bem bacanas, assim. Um deles, que eu já ouvi bastante no consultório, mas é mais relacionado às meninas, é a questão de pintar ou não o cabelo. É. Tem uma fase que elas querem porque querem pintar de rosa, de azul, de roxo. E aí, gente, não é que a gente tem que ter muita liberdade de deixar eles fazerem o que eles querem. Não é isso. Mas eu costumo falar, cabelo cresce. Cabelo cresce, deixa eu contar. Então vamos deixar com que eles façam, pelo menos pintar o cabelo. Eu acho que uma tatuagem, um piercing, aí já é uma coisa um pouquinho mais séria, que precisa ser olhado de uma outra forma. Mas sei lá, um cortinho na sobrancelha que os meninos têm né, vontade de fazer, colocar um brinco fake, isso tudo deve ser conversado com os pais. E aí, e eu sempre falo isso, a fase vai passar. Vai chegar uma hora que vai passar essa fase. Que foi, Kai? Você já teve vontade de pôr um brinco fake? Não. Não.
Eu quase que teve uma vez. Ah, Eu não tá, eu tinha celular, mas só que eu tava de castigo. Mas só que eu tava muito no tempo. e Aí, aí? foi ano passado. Aí, O que que você fez? eu Vamos tive a ver. brilhante ideia de raspar as 2 sobrancelhas. Ele raspou as 2 sobrancelhas com a gilete. Tirou todos os pelos? Tudo. Tudo. Eu não lembro disso, gente. Para. Não. Tirou as Você nem 2 sabe. sobrancelhas. E aí, voltando um pouquinho nesse assunto, nós pais precisamos ficar atentos, porque nem sempre o que eles querem vestir, o que eles querem se portar no mundo é o que a gente espera. E não é porque não tá errado, gente, é o jeito que eles estão querendo se colocar naquele momento. Às vezes a tribo que eles estão, às vezes a galera que eles estão falando daquela forma, estão se colocando daquele jeito, e eu quero ficar par com ele, por isso que eu quero vestir preto, por exemplo, por isso que eu quero pôr cabelo azul. É lógico que a gente precisa orientar para ver o que é certo e o que é errado, né? Sempre volto nesse assunto. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando você fala de autoestima, de adolescência, muitas pessoas me perguntam quando conversar de sexualidade e drogas com os nossos filhos. Primeiro vamos entender que eles têm uma potência na mão que chama-se celular. Então, Sim. tudo que eles quiserem, eles vão saber através do celular. E aí eu queria deixar uma pergunta: é melhor saber pelo celular ou por vocês pais? Por nós pais, com certeza. Então, acredito que a chegada da pré-adolescência ali, da adolescência que é entre 11 e 12 anos, começou a haver algumas mudanças corporais, eu já penso que é uma idade da gente começar a falar de sexualidade com eles, né? Até de uma maneira muito tranquila e mais eles perguntando do que a gente falando. Porque senão a gente constrange também, a gente vai falando, lembra da nossa mãe? É. Não, eu tenho essas conversas com o Caio, assim, é difícil. Eu preparo pelo primeiro um textinho, aí vai meio que devagarinho, né, Caio? Mas eu converso muito assim com eles. E falando da adolescência também, a questão dessa fase, ninguém prepara os pais, né, para os filhos entrarem na adolescência. É uma fase linda, desafiadora, mas que de repente a gente também perde essa conexão. De repente, você acorda e fala assim: meu Deus, quem que é essa pessoa? Quem que é essa criança que até ontem amava sair com a gente e agora só quer ficar dentro de casa? E aí a gente também tem que se virar nos 30 para reconectar, né? É isso que você trouxe do respeito, a maneira de vestir, a maneira do cabelo, que é uma fase, eles estão se descobrindo e a gente tem que respeitar, né? Sim, e lembrar que nós pais somos referência. É, Então, se a gente conseguir ser o mais que a gente conseguir, assim, de coisas bacanas, legais, nós somos a referência para os nossos filhos. E não importa que tenha aquela fase que ele vai estar vestindo preto ou cabelo azul, nada contra, ele vai voltar para a referência dele, né? Tem algum assunto, meninos, que vocês não conseguem falar com os pais? Vocês têm Não sei. vergonha, o que é um tabu? O que é, assim, uma coisa muito dá vergonha, sei lá. Tem algum assunto que vocês não conseguem falar? Nenhum? difícil, né? Vai chegar, tá? Que vocês dois ainda estão com 12, já começa as namoradas, já começa outras coisas, né? Querer sair pras baladinhas. Outra questão também que eu vejo é que tem uma pressão, até dos externos, assim, né. E aí já vê os adolescentes começa: "Ah, já tá pegando namoradinha, já tá de namoradinha, já tá". E eu costumo dizer: "Gente, ah, sua mãe não deixa, não sei o quê". Não, não é que não deixa, Nossa. calma, cada um na sua fase, fica chato isso. Eu acho que as pessoas também têm que saber respeitar, né. O Caio mesmo, ele fica bravo com isso, ele fala: "Mãe, meu, todo lugar que eu vou, todo mundo fica: "Ai, já tá de namoradinha, já tá não sei o que lá". Deixa acontecer, acho que as pessoas têm que respeitar também, né. O que a gente precisa lembrar é que não existe idade para isso. A Sim. idade, o momento certo para dar o primeiro beijo, para ter a primeira relação sexual, quem faz é a pessoa. Ou quer impor, ainda mais nós que somos mães de menino, é assim: Tem esse "Não, porque paradigma, né? ele é menino, então ele já tem que beijar na boca, então ele já tem". Não, gente, ele não tem, ele tem que ter, não vamos ultrapassar as fases. Eu falo assim, a vida já tá tão corrida, já exige tanto deles,
deixa eles ter o momento deles, vamos respeitar isso, né? Uhum. Eu brinco que tem uma frase que eles não têm que nada. Não tem que nada. Eu Pessoal- falo disso com o Caio, e eu falo, filho, vira, sai de fininho, faz aham, e vira as costas, não dá muita bola. É ele que tem que saber, né? E tem algo muito sério nisso que a gente está falando aqui, que é a questão das atitudes precoces. Para que passar Sim, por isso? é. Eu acho que, por exemplo, um bebê ele vai engatinhar no momento certo, ele vai andar no momento certo, ele vai tirar as fraldas no momento certo. O adolescente também precisa ter um amadurecimento interno, emocional, de atitudes para saber a hora certa das coisas. E isso não existe idade. Viu, meninos? Não existe idade. Vocês vão acontecer na hora que vocês acharem que deve. Óbvio que vocês vão se orientar, perguntar, saber como que é, tudo certinho. Pessoal que tá aí no YouTube, gente, quiser mandar perguntas, vamos já colocar aqui, se tem alguma pergunta, algum comentário. E o pessoal do Instagram, se quiser mandar perguntas também, é pelo YouTube, porque aqui no Instagram a gente não consegue ver nada, tá? Eu queria aproveitar aqui que a gente está conversando sobre adolescência, nós entraremos num mês que chama Setembro Amarelo. O que é isso? Eu vou contar o que é isso. Que vai ser um mês recheado de programações aqui no podcast e também na Clínica Vida Plena. Todo mundo aqui já conhece, que eu já falei, que está nascendo aí. O Setembro Amarelo é um mês que a gente fala das questões do suicídio. E é um assunto que todo mundo tem medo de falar. Só que eu sempre falo, quanto mais a gente se orienta, mais a gente consegue impedir algumas coisas, inclusive depressão, ansiedade e o índice de suicídio. Ninguém fala sobre índice de suicídio porque é proibido, né? Então, ao primeiro sinal que vocês verem de mudança nos filhos de vocês, mudanças comportamentais, de alimentação, tá muito quietinho no canto, ou comendo demais, enfim, alguma mudança que não esteja bacana, é importante vocês buscarem ajuda. Que ajuda? Ajuda de um psicólogo, primeiro de um terapeuta e, se necessário, de um psiquiatra. Tem muitos adolescentes tendo automutilação, que a gente mal sabe, tá? Então, viu que esse adolescente está muito com moletom, está se escondendo demais, é importante você dar uma checada. Alguns, gente, acabam se cortando na virilha, e os pais não ficam sabendo. Então, a gente precisa ficar atento. A gente usa essa campanha de Setembro Amarelo, mas eu falo que esse assunto é para a gente fomentar o ano todo. Então, falando de adolescência, o índice de adolescentes que têm procurado terapia tem aumentado, isso eu acho muito bacana, mas também o índice de suicídio tem aumentado bastante, que é uma tristeza muito grande. É por falta de carinho? Não. É porque eu deixei de dar algo material para o meu filho? Também não. Às vezes ele está com uma dificuldade que chama-se, ele está indo para uma depressão e a gente não pescou aquilo. Por isso a importância de procurar um profissional capacitado para atender o adolescente, tá? Perguntas disso também, vocês podem mandar aí pelo YouTube, a gente vai conversando. Rafa, tem alguma coisa aí para nós ou não? Por enquanto, um pouquinho. Eu vou mandar, aí o pessoal Tá. anima e vai mandando mais. O nariz vermelho de frio, gente? Você vai pôr aparecer aqui aí no na GC? TV? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Meninos, vocês fazem algum esporte? Ah, só futsal. Ih, mentira! Você anda de skate, que eu sei. Ah, verdade. Ah, Eu- viu? Eu E ainda, você, João? eu ainda tô pensando no que eu fazer ainda. O que você gosta? Olha, eu gosto de andar de bicicleta, de caminhar. Essas coisas. Mexer no celular, Um pouquinho. em tecnologia, Uhum. né? Ó, Isso caminhar é bom. Caminhar é bom, chama o pai e a mãe pra caminhar, né? Meu pai Ah, ele eu caminha, minha mãe anda de bicicleta. Então, olha, um complementa o outro. Você anda de bicicleta com a mãe e caminha com o pai. Só que tem o problema, a falta de tempo. Falta de tempo dos dois? Então, acho que isso é uma coisa que a gente também precisa conversar aqui, que você não acha? Isso é uma coisa, gente, falta de tempo. Hoje nós estamos numa outra era de criação de filhos e todo mundo se culpa por conta disso. Eu, mãe, eu sei, a Andressa também deve se culpar, porque a gente trabalha igual louca, às vezes chega em casa, sei lá, 8 horas, 9 horas, e aí como é que vai fazendo com tudo isso? Orientação é, tire um momento do seu dia ou da sua semana, que seja 2 vezes por semana, para você fazer algo com aquele Pra fazer filho. algo,
Mães de 2, de 3 filhos. É importante ter um momento com cada um. Ainda mais tem idade diferente. Pode juntar? Pode, é super legal. Mas também acho bacana fazer coisas diferentes pelaquela idade. Então a gente fica só olhando pro pequeno ou só pro grande e aí vira uma confusão, né? Não é, Caio? Nós temos isso, né, Caio? Você tem um irmão de quantos anos? Conta aí pro público. De 8. Como é que ele chama? Cauã. Vocês brigam muito? Conta pra gente se vocês brigam muito. Briga. Briga? Ah, de vez em quando. De vez em quando? E como é que vocês fazem pra ir fazendo a amizade, assim, de volta e voltando ao normal? Só por jogo mesmo. Só por jogo? Eles se encontram online no jogo. Ah, aí começa a conversar. É. É Discord que chama o programa lá? Não, a gente se fala por voz mesmo. Por voz mesmo, entendi. O quarto dele é mais ou menos ali, aí o meu é mais ou menos ali, aí dá pra conversar por voz. Ah, entendi. Aí assim fazem amizade de novo. Não, eles brigam em 1 minuto, no outro minuto já tá tudo bem. Que bom, né? Você não tem irmãos, O né, dia João? inteiro, Não, o sou dia sozinha. inteiro. Você gosta de ser filho único? Ah, depende. Tem suas vantagens, hein? É. Tem hora que, tipo assim, eu queria brincar com alguém, mas aí depois tem hora que passa. Tem hora que passa. É, Fala, não, tudo é pra mim. Não tenho com quem dividir. Não Mais ou é, menos. João? mais ou menos. Mas também, olha só, você pode chamar os amigos pra ir em casa, fazer noite do pijama, alguma coisa nesse sentido. O que você acha? É. Não é bacana? Uhum. Rafa, e aí, meu querido? Alguma coisa pra nós? Caramba, eu vou pôr aí na tela. Tá bom, obrigada. Ai, gente, será que eu vou Eita, saber Nossa ler? Senhora. Vamos ver. Super Cauã Tigre. A chatice. Esse daqui é coisa do meu pai, né? É, O que você tá falando chatice, pai? Pelo amor de Deus. Laís, maravilhosa, um beijo, saudades. Meus Melhor amores. psicóloga da vida. Ah, você me puxa saco, hein? Que é isso? Você já postou? Um brinco fake, não Acho que sei. já colocou um brinco feio. Já colocou um brinco fake. O Caio. Você já colocou, Silene, Caio? Já colocou, já. Oh, meu Deus. Então, falando sobre essa questão do brinco, bem lembrado, que você falou assim, Tava vamos aparecendo ver, ali. deixar e tal. O Caio chegou e falou assim, mãe, quero colocar brinco. Mas ele tinha, acho que, 10 anos. E aí, meu coração lembro. gelou. Eu falei assim, meu Deus, vamos falar com o papai, né? E aí, eu cheguei pro Lê e falei assim, ele Lê, falou assim, Caio falou que ia colocar brinco. O que ele falou, filho? não, faz algo de verdade, pode furar. Aí o Lê falou assim, tá bom, você quer um brinco de mentira? Então não, vamos já colocar um de verdade. Eu levo você pra colocar o brinco. Aí passou a vontade. Passou à vontade. Ah, que legal. Aí ele falou assim, não, vamos lá comprar um brinco fake, né? Pra mim ver. Pra ver como é que fica. Aí fomos lá na loja, comprei um pra ele, um pro irmão dele, esses de apertar. Usaram um dia. Tchau. Acabou entendeu? a vontade. Aí se você fica, não vai colocar o brinco, não sei o que, não sei o que lá. Aí que fica com mais vontade ainda. Aquilo que não é experimentado por eles gera mais curiosidade. Né? Um assunto polêmico que a gente pode falar numa outra oportunidade com outros adolescentes aqui que são maiores é a questão do uso de drogas, bebida, de sexualidade, que aí não cabe para os meninos que são um pouquinho mais novos. Fernanda Maia, amo vocês, meninas. Também a gente amo também você. ama você, minha amiga. Estamos com saudade, viu? Tem mais, Rafa? Não, Olha tem. aqui, normalmente quando a gente lê, surgem novos. Tá bom. Tem mais uma Que- embaixo ali, Chegou ó. uma aqui que eu vou ler. Fala. O Cauã aí que você falou, deve ser o seu pai? Isso. Ele falou, não sou eu, é o Cauã. Ah, até parece. O Cauã tá lá sozinho, gente. Ele iria falar. O Cauã não vai escrever no YouTube. É que meu pai, gente, eu já falei que ele tá com um nome diferente no YouTube. Eu não sei o que a Andressa aprontou que colocou o nome não, dele diferente. Ele tá com Eu- o e-mail do Cauã e aí ele entra Pois com é. o Cauã Super Não. Tigre. Se pá, você logou a conta essa daí do Cauã No no celular. e-mail do meu avô. É. Aí ele vai pegar o e-mail e dar isso daí. Aí aparece Cauã Tigre. Tá. É.
Gente, só pra gente. Eu lembrei de um caos aqui, né? Porque caos com cliente é o que eu mais tenho. A gente não precisa contar nomes nem nada disso, mas essa semana tá iniciando, passou no consultório uma mãe falando da dor dela de chorar e a filha viu aquilo. Uma dificuldade muito grande que as pessoas me perguntam, elas falam, Patrícia, eu tô passando uma fase muito difícil na minha vida, eu tô chorando, eu não sei ter equilíbrio, como é que eu faço com os meus filhos? A gente precisa lembrar que eles precisam aprender a se conectar com as emoções. E muitas vezes vai ser através do histórico dos pais que eles vão aprendendo isso. Porque os pais, gente, nós pais não somos super-heróis. A gente também chora, a gente também ri, a gente também adoece e tá tudo certo. Então, a partir do momento que a gente mostra as nossas vulnerabilidades para os nossos filhos, eles podem ficar vulneráveis porque vão ser acolhidos de alguma forma. Sim. E falar, eu costumo falar pra eles, às vezes eles me veem chorando, mãe, por que você tá chorando? Porque eu tô triste. E eu choro, eu sou muito transparente, né? Uhum. Então eu falo muito a verdade, a gente conversa, né, filho? Eu acho que a transparência é a alma do negócio. Eu É. queria te fazer uma pergunta que eu lembrei. Você trabalha muito com os temperamentos, né? Temperamento. E aí, os temperamentos, eles começam a ser formados a partir de que fase? Na criança, desde Na criança. fase de criança? É. Tá, que é o colérico. Mas só que ainda é difícil a gente analisar os temperamentos infantis, porque eles estão em formação. Uhum. Só que, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgar e você taxar: "Ah, aquela criança é hiperativa, aquela criança é tal". Isso é do temperamento da criança. Então, às vezes, ele é um sanguíneo, que é uma criança mais agitada, ou um fleumático, que é uma criança, tímida. Aí Uhum. fala assim: "Nossa, mas ele é retraído". Começa a julgar, não sei os nomes corretos, assim, né. É o temperamento da criança, então ali começa a formação. E se você não trata, que aí é a importância da psicóloga, aquilo a criança cresce e se torna as feridas emocionais, que é onde a gente se torna adultos com os nossos bloqueios emocionais. Olha como é E é sério muito isso. sério, é muito complexo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na questão engole o choro, menino não pode chorar, a menina não a menina fecha a perna, Não pode sentir, não né? pode sentir, você não vai ser nada na vida. Essas falas que a gente fala em momentos de raiva, né, que você sabe falar disso mais do que eu, o tanto que isso fica aqui dentro da gente, né? E a gente cresce um adulto com os nossos traumas, nossas feridas, mas o temperamento, a gente nasce com ele. O temperamento é de cada um, ele não muda. A nossa personalidade que se forma de Uhum. acordo com a nossa cultura, a maneira como nós somos criados, e aí que a gente forma a nossa cultura. Gente, acho que é isso. Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Lembrei de uma pergunta pra gente finalizar. Algum dia vocês sofreram bullying na vida de vocês? Já. Já, Caio? Como é que você foi lidando com tudo isso? Como é que você fez? Eu fui evitando e contando pro responsável. Um adulto responsável, é É. isso? Tá. E também falar pra pessoa que eu não gosto daquilo. Da forma como ele te chamava, tudo? Muito legal. E resolveu? Resolveu. É sobrancelha. Que ótimo. Você já sofreu bullying, João? Ah, já. Aí eu falei com a minha mãe, ela foi lá conversar na escola e resolveu. Tá. Você que chegou a falar com a pessoa que você não gostava daquilo? Mas ela continuava. Isso é importante também, gente. A gente não tirar a força dos nossos filhos, né, João? Falando dessa questão de bullying, Oi, Rafa. O meu WhatsApp, eu com uma ordem, interrompa e pergunta. O Enzo que mandou aqui pra gente. Eu pego ele, que ele vai ver só. O que ele Uma perguntou? perguntinha que você chegou a pincelar, mas de repente vale reforçar porque é bem polêmico. Pode dar tapa em adolescente? Acabou de falar. ai, gente, Depende. eu não sou a favor de dar tapa, eu acho que é muita agressão, né. Eu penso muito assim: "Eu gostaria de levar um tapa? Não".
Então, assim, não, né? Não. Não tem necessidade, eu É. acho. Eu acho que quando a gente consegue fazer com que o adolescente entenda quais são as consequências da sua atitude, é uma autorresponsabilidade que a gente vai gerando nesse adolescente. Então, ele precisa entender o que é que ele vai causando com aquilo que ele provocou. Por exemplo, essa pessoa que fez bullying no Caio, que fez no João, eles precisam entender o que fere naquela pessoa, se os pais orientarem, óbvio, né? Mas é importante a gente não tirar a força dos nossos filhos. Eu sei que a gente tem vontade de matar, de ir lá e resolver. Mas a gente tem que falar, olha, vai lá, seja assim. Eu não quero que você fale assim comigo. Eu não gosto que você fale assim comigo. É assim. Não precisa dar soco, não precisa dar tapa, nada disso. Fala Não firme. resolveu? Fala com uma pessoa responsável. Não resolveu? Leva para os pais resolverem. Vocês precisam entender que vocês têm rede de apoio. Essa é uma grande realidade. Né? Mas queria até fazer um parênteses também, essa questão do bullying, o quanto isso as mães do grupo de escola também tem que ter Julgam, né? julgam e a gente tem que ter muito Nossa. cuidado. Aconteceu vários episódios essas semanas, já aconteceu também comigo. Elas não sabem o que acontecem, elas não sabem e as mães vão para resolver pelos filhos. Que eu acho que é muito importante isso que você falou. Eu oriento o Caio, filho, faça assim, conversa. Ele teve um episódio com a dona da escola onde ele estuda. Ele não gostou a maneira como ela falou com ele. E aí eu falei, e o que você quer fazer com isso? Você quer que eu converso? Não, mãe, eu vou lá e eu vou conversar com ela. E ele foi e falou com ela, falou, Legal. olha, eu não gostei aquele dia que você falou assim comigo. E aí ela foi e pediu desculpa pra ele. Então eu achei isso muito legal. Então, eu não fui lá brigar na escola, que é o que muitos pais estão fazendo hoje, e expõem as crianças em grupos de WhatsApp. E isso também é muito sério, porque isso também é um bullying, e mais sério ainda que vem dos pais dos alunos. E isso também é muito traumático para as crianças, porque amanhã as crianças estão ali numa boa e os pais estão brigando entre eles. Sim. E isso está muito sério nos grupos da escola. Eu passei por isso essa semana agora, e os pais colocam os nomes das crianças no grupo. É muita exposição. Se a gente parar para pensar, tem muitos pais doentes. Muitos. Que precisam, é o que você falou, né? Ninguém conta como é ter um filho adolescente. Eu recebi até um vídeo, você postou acho que uma vez esse vídeo, eu recebi esse vídeo hoje, de novo. Ah, eu choro de ver aquele Que é um vídeo que literalmente é para chorar. Mas os pais precisam ser orientados, porque estão colocando os pés pelas mãos e criando os filhos como uma personalidade muito frágil. E aí a gente precisa lembrar que uma hora a gente não vai estar mais aqui. E o que vai ser deles, né? Sim. E procurar entender, né? Não julgar os pais. Ah, porque os pais não dão educação. Não, eu dou educação, eu sei quem é o meu filho, eu sei o caráter dele. Só que o meu filho, ele fala palavrão. Ele tem hora que ele é expulso porque ele não para de conversar em sala de aula. Só que isso não significa que eu não dou educação para ele. Só que eles estão em fase, entendeu? E aí? Eu vou brigar, eu tô brigando com ele em casa. Agora, os outros pais se acharem no direito de julgar sem saber o que está acontecendo, isso é muito sério. Isso está acontecendo muito, assim, nos grupos da escola. Que aí acabam chegando neles, que eles se sentem piores ainda, né? Porque são expostos. Eu acho que cada um Isso. tem que cuidar do seu umbigo, né, gente? É. Pessoal, vamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer os meus parceiros. Vou dar presente para quem tá aqui. Oba! Então a Andressa vai receber um brinde da Biostratos e uma caneca do Patcast Adorei, adorei. e da Vida Plena. E aí também um brinde da Santa Farina, que é uma delícia. E os meninos vão ganhar presente da Vilu Brinquedos. Aê! Obrigada por Obrigado. vocês terem vindo. Adorei a participação de vocês. Obrigado, sisters, de novo. Obrigado Eu aos que pais do agradeço. João que estão aqui nos bastidores. Obrigada, minha filha, que ficou em casa, porque era pra ela ter vindo, mas ela morre de vergonha. Ainda vou conseguir trazer ela. Ela vai ver se eu não vou conseguir. Quero vir mais vezes. Eu trago você mais Vocês vezes, não querem, meu amor. vocês não querem deixar um recado? Vocês querem deixar algum recado pros adolescentes ou pra alguém?
Para nós, pais. Para nós pais, o que vocês falariam pra gente? Jogo online não tem pause. Ele fala isso, mãe, jogo online não tem pausa. Porque eu falo, filho, vem, larga esse jogo, vem almoçar, vem jantar. Mãe, jogo online não tem pausa. Agora eu entendo isso, né? Logo eu, né, Caio? Você quer falar alguma coisa, João? Olha, Mandar um beijo pra alguém? e que dê muito amor pros seus filhos, muita saúde. E. O que Hum. você vai falar? E Que mais? respeito, E né, respeito. João? Isso mesmo, muito bem, esses Obrigada. queridos. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Daqui 15 dias nós teremos uma convidada super especial, que é a Fábia, da Belos Cabelos. E eu espero vocês na segunda, na outra, sem ser a outra, na outra, às 8h30 da noite. Fiquem com Deus.